Deixa eu Sim. te perguntar, Fernando Brito, já que você tocou nesse assunto, então, do Banco Central, te perguntar o seguinte: será que o Roberto Campos Neto, que uma vez que ele, de fato, de maneira escandalosa, representa o bolsonarismo, participava de grupo e tudo mais, com ex-ministros de Bolsonaro, será que ele vai ter condições de travar esse embate com o governo Lula e com o próprio Lula? Por exemplo, será que depois dessa tensão, os juros brasileiros vão reduzir até o final desse ano? Porque o governo esperaria, né? O Haddad fala em 7, 8% no final desse ano. Você acha isso possível? Você acha que o Bob Fields Neto vai travar uma luta ali com Lula? Olha, isso aí é uma previsão igual à questão do golpe militar, Conde, entendeu? Quer dizer, querer é uma coisa, tá? É claro que o financismo, o mercado financeiro, ele quer manter um patamar muito alto de juros, né? Não só até o final do ano, como para sempre. Se dependesse deles, as taxas estratosféricas de juros, que não se medem pelo seu percentual, se medem pela relação que ela mantém com o processo inflacionário, tá? Veja, os Estados Unidos, todos sabem que os Estados Unidos entraram no processo de elevação dos juros, que não terminou, conduzido pelo Federal Reserve. Tá? Eles têm agora juros de 3,5% ao ano, na opção mais cara, tá? Para fazer frente a uma inflação que anda na casa dos 8%. Portanto, uma taxa de juros que não é a metade da sua taxa de inflação. O Brasil está com uma taxa de inflação abaixo de 6% e juros de 13,75%. Portanto, aqui a equação é o contrário. A taxa de juros é o dobro da inflação passada. Né? Claro que a inflação passada não deve ser a única métrica da taxa de juros, porque a taxa de juros é uma perspectiva de ganho para o futuro e a inflação passada, como eles dizem os economistas, é ex ante, né? Se refere à desvalorização do capital que pagou. Mas qualquer um que tenha conseguido guardar um dinheirinho aplicado numa dessas fintechs ou fundos de investimentos aí sabe que está oferindo praticamente 1% ao mês, 0,90 e poucos, 1% ao mês, contra uma inflação de 0,5% ao mês. Portanto, está, em relação ao desgaste inflacionário, dobrando os seus ganhos. Isso não se sustenta nem com o faraó do Bitcoin. Entendeu? Então, se o governo conseguir algum relativo equilíbrio econômico, algum sucesso na negociação parlamentar da reforma tributária, conseguir formular uma âncora fiscal, que eu não gosto nem de usar esse termo, porque âncora é para o navio que fica parado, né? Serve para segurar ele parado no lugar, mas se conseguir o que eles chamam agora de arcabouço fiscal minimamente crível, eu acho que sim, porque o Brasil está com déficit de crescimento de muito tempo. Então, é um desses processos que tem tudo para acontecer. Agora, se vai acontecer ou não, depende de muitas coisas, inclusive de eventos como o de hoje, com a visita do presidente Lula ao Biden nos Estados Unidos, que demonstrem, né, a confiança do mercado internacional, né, no Brasil. Porque na hora que o capital estrangeiro, né, se anima diante da perspectiva de ter ganhos, de ter lucros no Brasil, investindo aqui, num país que tem tudo para ser, digamos assim, o ponteiro de uma nova fase de desenvolvimento mundial, aí as nossas forças internas, que têm trocados perto dos bilhões que esses grupos estrangeiros detêm, elas acabam tendo que caminhar. Eu ressalto uma coisa, Conde. O Brasil tem um indicador, um marcador para definição da sua taxa de juros que está completamente fora daquele manual clássico, né? De você aumenta os juros para reduzir a demanda, reduz a demanda para reduzir a inflação, e aí você tem um processo virtuoso de baixa inflação, né? E depois, com isso, você abre as portas do crescimento econômico. Aqui, os juros servem para uma outra coisa que é tão ou mais importante do que essa teoria econômica, que nem sempre se aplica, que é uma questão chamada arbitragem, isto é, quanto é que o Brasil paga mais do que estão pagando lá fora para que o dinheiro venha para cá. Então, se eu tenho uma taxa de juros de 3%
no mercado externo e uma taxa de juros de 13% no Brasil, que cai para uma taxa real na faixa de 6%, depois de descontada a inflação, eu tenho, claro, vantagens em aplicar dinheiro no Brasil e exercer o que eles chamam de taxa de arbitragem, isto é, ganhar a diferença entre os juros que eu tomo lá fora para reunir capital e os que me pagam aqui no Brasil para eu aplicar o capital. Então, só para completar. Mas isso é péssimo no Brasil, né? Claro, claro. É óbvio mau negócio, mas em alguns momentos pode ser sim necessário, porque mesmo que não seja o melhor negócio do mundo, às vezes é essencial para você ter um influxo de capital que permita fazer a economia girar, fazer a economia sair do marasmo, sair da estagnação e voltar a se retroalimentar. Mas a questão fundamental é essa. E isso a gente observa num outro indicador que não está sendo tão sensível, que é o indicador do câmbio, onde nós estamos mantendo ou baixando a taxa de câmbio em função do grau de confiança internacional que o Brasil está prestes, ainda não conseguiu, mas está prestes a conseguir com seu retorno diplomático e comercial ao mundo. Nós temos essa viagem aos Estados Unidos, no mês que vem nós temos a viagem à China, e eu acho que nós temos ainda um terceiro evento, que é o apoio do Macron à entrada do Brasil na União Europeia, entendeu? Na OCDE, né? Na União Europeia, na OCDE. Então, são 3 fatores que, do ponto de vista do investimento externo, empurram muito a favor de um crescimento do Brasil e, com este crescimento, com a óbvia transformação dessa faca dos juros que é brandida pelo presidente do Banco Central em uma arma rombuda, incapaz de nos desferir ferimentos mais profundos.